Salve, salve, galera! Nesta aula, vamos começar a estudar o campo magnético induzido. Assim já foi induzido. Campo magnético não é algo que tem um ímã? Sim, um ímã é algo natural. Induzido é quando nós provocamos, nós fazemos com que esse campo apareça. Como que nós fazemos isso? Calma lá. Tudo começa, com exatamente o médico da realeza inglesa chamado de Hans Christian Ørsted. Por volta do ano de 1819 e 1820, não é muito precisa essa informação. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele aproximava uma bússola de um sistema onde passava-se uma corrente elétrica, essa bússola sofria uma declividade. Dessa forma, ele começou a fazer experimentos. O que ele fez? Montou um circuito elétrico, onde ela seria abastecida por uma fonte elétrica, um gerador, e uma chave, ou um interruptor, onde ele poderia abrir e fechar. É como a gente faz com a lâmpada, quando a gente acende e apaga. Então pensa no seguinte, quando eu apago a lâmpada, a chave está aberta. Quando eu acendo a lâmpada, é porque a chave está fechada. Diferença, chave aberta, não passa corrente elétrica, pelo menos naquele pedaço. Nesse caso, como é um único sistema, não passa corrente no sistema todo. Desse outro lado, quando fechar a chave, vai passar uma corrente elétrica. Essa é a ideia. E o que ele observou então? Quando ele colocava um fio exatamente paralelo a uma bússola, quando a chave estava aberta, essa bússola fazia indicação normal. Ou seja, o norte estaria apontando para o norte geográfico, o sul da bússola para o sul geográfico, e assim ela funcionava naturalmente. Quando ele fechava o circuito, nós tínhamos então uma corrente elétrica passando. Essa corrente elétrica, ela passava exatamente saindo do lado maior, do mais, e indo para o lado menor. Então ele dava a volta no meu circuito, tudo aqui bonitinho, passava por aqui, por cima da minha bússola, e assim ela ia. Voltava para o sistema, e essa corrente elétrica, então, fazia com que essa bússola ficasse um pouco diferenciada. Assim, diferenciada, de acordo? Simples. Percebeu-se que quando passava-se uma corrente elétrica, nesse fio que estava paralela à bússola, ela sofria uma declividade. Sim, mudava-se o caminho da bússola, ela tinha uma indicação diferente. O Ørsted começou a fazer estudos sobre isso. Bem, ele não foi o responsável pelos cálculos, mas ele conseguiu demonstrar algo que para a gente é fundamental, que seria a relação da determinação do sentido, como isso funciona. Ele disse simplesmente que em todo condutor percorrido por uma corrente elétrica aparecerá um campo magnético. Esse campo será circular, concêntrico ao condutor e que respeita o sentido representado pela regra da mão direita. Como funciona a regra da mão direita? Gente, a regra da mão direita funciona da seguinte forma. Vamos dizer que aqui eu tenho um condutor, e esse condutor é um pedaço de fio. Por que eu estou dizendo um pedaço de fio? Porque talvez, e só talvez, alguns pensem que tem que ser reto. Não. Eu estou pegando um pedaço de um fio, que pode sim ser reto, mas pode ser uma curva, aí nós vamos chamá-lo de espira, pode ser várias curvas, e nós podemos chamá-lo de bobina chata ou solenoide. É o que eu vou falar na segunda parte dessa aula, Mas independente, o que você tem que saber? A regra da mão direita funciona da seguinte forma. O teu dedão vai acompanhar a corrente elétrica, então indica a corrente elétrica. Os outros dedos juntos, porém flexíveis, vendo? Mas juntos, vão pegar o fio, abraçar o fio. E dessa forma, eles vão indicar para a gente qual é o sentido desse campo. Lembre-se que esse campo é circular. Então ele dá volta, circula em torno do fio, Eu coloquei aqui uma mãozinha, não sou perito em desenho de mãozinha, mas eu acho que dá para você entender. Eu tenho um condutor e uma corrente elétrica passando para cima. Então, como é que faz? O meu dedão acompanha a corrente. Os outros dedos vão pegar, vão pegar esse fio. Vamos dizer, então, que essa caneta seja o fio. Então, ele acompanha e pega. Para que ele fizer esse movimento circular, você vai perceber que os dedos vão vir por trás do fio e vão dar a volta aqui no meu sistema. Isso está indicando para mim que o meu campo magnético é circular
e eu consigo perceber através do movimento da minha mão como que seria esse campo magnético. Pegou a ideia? Vamos mais uma vez para você tentar entender, tá? Olha lá, se eu tiver uma corrente elétrica passando para aquele lado, meu dedão fica para lá. Então como é que vai ficar? Eu vou pegar aqui o meu fio, ó, para lá, do lado da frente, que é esse lado de cá, ó, do lado da frente da lousa aqui, né? Os meus dedos vão estar descendo e subindo pelo lado de trás. Isso quer dizer, então, que ele faz esse movimento circular. Lembra que o fio é o centro dessa circunferência, como sempre com o fio ao condutor, tá? E feito isso, olha lá, ó, os dedos descendo pelo lado da frente, tá vendo? Tá aqui bonitinho. E subindo pelo lado de trás, ó, então tá aqui bonitinho. Esse aqui, então, é o meu campo magnético, meu vetor campo magnético. Pegou a ideia? É isso que o Ørsted percebeu que acontecia exatamente aqui. Quando passava a corrente elétrica, ó, veja bem, a corrente elétrica aqui nesse caso, eu estou indicando ela para a esquerda. Logo, em volta desse fio, vai aparecer um campo, ó, pelo lado da frente ele está subindo, tá? Pelo lado de trás, então ele está descendo. Então, quando ele fazia esse movimento, o que ele estava dizendo para mim? Ó, mais uma vez, faz esse movimento. Então, ó, descia para cá, apontava para frente, que é onde acabava acompanhando a bússola, e depois ele subia, certo? Então ele gerava um campo magnético circular concêntrico ao condutor. Nesse caso, ao fio onde a corrente elétrica está passando. Top, galera! Regra da mão direita é fundamental. Para poder estudar magnetismo, você tem que entender essa regra. E vou dizer mais, não é apenas uma regra. Daqui a pouco eu vou trazer outra regra para você, que é quando a gente vai falar sobre força magnética. Nessa parte, eu vou trazer a regra do tapa, tá? E aí, nós vamos trabalhar um pouco melhor ela. Galera, essa é a primeira parte. Na segunda parte, eu vou te mostrar os tipos de condutor e como que você vai calcular o campo magnético em cada um deles. Galera, agora que nós já falamos sobre a questão da regra da mão direita, tá? Mostramos o princípio exatamente criado por Ørsted, vamos tentar entender um pouquinho melhor como que funciona agora a parte algébrica. Os condutores principais que nós vamos trabalhar aqui são os condutores retilíneos, tá? As espiras, bobina chata e solenoides. A base de funcionamento, a base da relação magnética é a mesma para todos. Como assim? Eu preciso ter uma corrente elétrica passando no condutor e a partir dessa corrente elétrica é que eu vou gerar um campo magnético. Por isso o nome campo magnético induzido, porque ele aparece devido à presença da corrente elétrica. Bem, quem desenvolveu os estudos que levaram ao cálculo, a função algébrica disso, foram exatamente duas pessoas, certo? Biot-Savart. Nesse caso aqui nós temos ali Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Em 1820, eles pegaram essas ideias de Ørsted e começaram a fazer experimentos. E de forma empírica, eles conseguiram montar a estrutura. Lógico, a estrutura deles inicial foi para condutores retilíneos. Tá? Depois, nós fomos adaptando e criando as funções a partir dessa primeira para as espiras, para a bobina chata, para os solenoides. Mas a ideia inicial foi para condutores retilíneos. Por isso, se você encontrar por aí esse nome, né, Lei de Biot-Savart, você já sabe que nada mais é do que um campo magnético induzido. Só isso que ele está falando. E como nós calculamos? Bora lá. Primeira coisa que eu te falei, precisa ter corrente elétrica. Então, todas as funções que eu vou apresentar para você aqui, eu vou começar da mesma maneira. Então, eu tenho um campo magnético, ele vai ser dado pela corrente elétrica como sendo a função de todos eles. Então, não tem como eu pensar no campo magnético induzido sem pensar na corrente elétrica. E aí, logo que eu penso na corrente elétrica, eu deveria ir direto para o cálculo? Depende muito do exercício. Mas, em geral, ele sempre pede o sentido do campo. É muito comum, sempre exagero, mas ele pede bastante o sentido do campo. Eu diria para você o seguinte, a partir do momento que você identificou que existe uma corrente elétrica, você identificou que existe um campo magnético. Tá? Ele será induzido pela passagem da corrente elétrica. Então, de cara, já sai utilizando a regra da mão direita. Sai montando os campos. Tá? Então, como é que ficaria aqui? Vamos lá, serve de treino mais uma vez.
Então, eu tenho aqui uma corrente elétrica passando para a esquerda. Logo, dedão para a esquerda, mão abraça, criou um campo magnético. Esse campo magnético vai dar a volta no condutor. Aqui bonitinho. Tá? Então, aqui está o meu campo magnético. Certo? Se for numa espira, mas espira, Jabor, tem que ser um anel necessariamente? Não, pode ser uma figura fechada. Algumas vezes a espira pode aparecer no formato de um quadrado. O mais comum é o circular. Se você pensou no espiral do seu caderno, tá certo, a ideia é a mesma, são várias espiras, só que nesse caso bem separadas, né? Nós trabalhamos aí com a espira como se fosse uma só, mas o conjunto delas acabam sendo uma, mas sempre com comportamento individual nesse caso. E eu vou te mostrar a diferença. Calma. Então, o que acontece nessa espira? Vamos lá. Eu tenho aqui um campo, ó, corrente elétrica está passando aqui, logo, ó o meu dedo abraçando, ó. Ele vai dar a volta por trás do fio e vai gerar o meu campo magnético, está aqui. Esse aqui vai ser o meu campo magnético. Se eu vier na parte de cima, de o dedão, ó, passou pela parte da frente, aqui onde você está vendo, e deu a volta por trás, certo? Então ele fez este movimento aqui. Tá aqui, bonitinho. Esse é o meu campo magnético. E se eu viesse de cá agora? Lá de cá, dedão para baixo, ó, a mão, ó, passando pela frente e dando a volta por trás. Então, ele vai dar a volta aqui, certo? Tá aqui certinho, tá? Vocês saindo aqui, tudo bonitinho, certo? Então, tá aqui bonitinho. Esse aqui é o meu campo magnético, beleza. Vou fazer a mesma coisa, gente. Se você não está me acompanhando, não está fazendo a regra da mão, só está olhando eu fazer, não faça isso, tá? Se preciso, volta no começo, faz um a um. O seu tem que bater com o meu, você tem que visualizar isso. Você tem que colocar a mão direita em prática, para não ter perigo de confundir. Tem que treinar, tem que treinar. Regra da mão direita não é macete, é regra. Então eu tenho que entendê-la, beleza? Então vamos lá, ó. Corrente está subindo. Eu estou trabalhando com uma bobina chata. Qual é a diferença das bobinas chatas para as espiras? É que as bobinas chatas são, na verdade, um conjunto de espiras, porém, dizemos que elas são um conjunto de espiras sobrepostas. Então, eu estou enrolando o fio, vou fazer um calhamaço de fio, né? Logo, eu entendo, isso aqui seriam espiras sobrepostas. Então, quando eu coloquei uma em cima da outra, eu fiz um calhamaço aí nesse caso, então eu tenho uma bobina chata. Tá? A regra é a mesma. Olha lá. Como a corrente vai entrar por aqui, ela entra, dá a volta e vai embora. Entrei aqui, peguei o sentido do conjunto, né? Abracei o fio, abracei o calhamaço, logo o meu campo está dando a volta. Se ele está dando a volta aqui, automaticamente aqui está o meu campo magnético. E de cá a mesma coisa, ó, gente, está descendo aqui, ó. Então, mesma historinha. Eu vou ter um campo que vai passar aqui por trás, como você está vendo, dá a volta, tá? Então aqui está o meu campo magnético. Fui lá no outro, solenoide. O que é um solenoide, gente? Solenoide é um conjunto, nesse caso, de espiras, só que nesse caso elas são sobrepostas, são justapostas. Então eu vou fazendo uma do lado da outra, tá? De maneira a formar um cano de cobre. Então, basicamente, eu tenho um do lado do outro. A corrente vai passar em todos e vai embora. Eu vou fazer o calhamaço, ó, de um lado do cano até o outro. Essa parte verde pode ser um cano de papelão, pode ser um cano de plástico, ou, por exemplo, eu vou pegar um que eu tenho aqui, que eu montei. Isso aqui é um eletroímã, gente, um eletroímã. Olha só que legal. Eu peguei um prego, nesse caso o prego vai ficar imantado, né? Eu tenho dois fiozinhos, eu ligo eles numa bateria, numa pilha, e aí eu vou deixar esse prego imantado, por isso o nome é eletroímã, porque eu faço passar corrente elétrica, logo gera um campo magnético induzido. Isso aqui seria um solenoide, tá vendo? Fios sendo colocados um do lado do outro. Lógico que nesse caso, eu faço a ida, depois eu faço a volta. Depois a ida, quanto mais certinho, mais justinho, melhor vai ficar o meu solenoide. Beleza? E aí, pensando dessa forma, vamos lá, ó. Dedão pra cima, pegou, ó.
eu vou entrar nesse cano pelo lado de cá e vou sair pelo lado de cá. Então, o meu campo vai sair daqui de dentro e vai entrar por aqui, ó. Então ele está entrando aqui. Independente de você fazer esse campo por cima ou por baixo, ele entra pelo lado de cá, veja bem, ó. Ele passa pela frente, entra pelo lado de cá, o dedão acompanhando a corrente, hein, ó. Entrou, saiu do lado de cá. Tá, então, tá aqui bonitinho, deu a volta no meu sistema. Então esse aqui seria exatamente o meu campo magnético. Top? Mostrei para você a regra da mão direita, aplicada em todos os casos. Agora, eu vou mostrar para você o cálculo, como que ele vai ser feito. Bem, primeira condição, então, era ter corrente elétrica. Segunda condição, o local que eu estou tem que permitir que exista magnetismo, ou seja, uma região que não seja um isolante magnético. Tá? Em geral, nós representamos essa característica do meio como sendo um negócio chamado de permeabilidade magnética no vácuo, ou simplesmente permeabilidade no vácuo. Isso é a característica que mostra que o meio permite exatamente que exista magnetismo. Então, segunda característica, todos eles têm que ter uma permeabilidade magnética no vácuo. Permeabilidade magnética no vácuo. Permeabilidade magnética no vácuo. Tá? Tá aqui. Permeabilidade magnética no vácuo. Então, todos eles têm que estar no meio que permite o magnetismo. Só que nesse caso, a permeabilidade é uma constante. E ela responde pelo valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Vale a pena guardar? Até vale a pena ter uma noção. Em geral, os exercícios têm o hábito de trazer essa informação pronta para você. Mas, se você puder, pelo menos ter uma noção do valor, ajuda bastante. Tá? E agora, a parte que corresponde exatamente ao experimento de Biot-Savart. Bem, Biot-Savart e Savart perceberam, na verdade, que essa relação tinha uma função direta com o comprimento da circunferência. Sim, o ponto que ele observava, por exemplo, que um ponto P qualquer, eu quero o campo magnético nesse ponto. Ele percebia que a intensidade desse campo estava relacionado exatamente com o comprimento da circunferência realizada por esse campo magnético. Ou seja, o campo magnético próximo vai ter um raio que nós podemos falar que é um raio pequeno, Se eu falar que esse lugar é muito longe, o raio é grande. E nós entendemos que raio grande é um divisor grande, logo o campo fica pequeno. Então, quanto mais afastado eu estou do fio, menos intenso fica o meu campo. Tá? Foi isso que Biot-Savart observaram, nesse caso, tá? Quando relacionaram experimentalmente. Esticando um pouquinho mais, nós percebemos que essa extensão poderia ser usada para uma espira também, sem problema. Só que o limite agora, e isso provado de forma empírica, experimentalmente, o limite desse valor dava-se pelo outro lado da espira. Por quê? Quando chegava do outro lado, era o máximo que um campo poderia ser gerado. Após isso, se juntava com o campo da outra e virava um grande campo magnético. Então, o limite nessa situação aqui, exatamente, é o outro lado, que seria 2 vezes a distância. Então, ele não está relacionado ao comprimento da circunferência, igual nós fizemos aqui. Aqui, ele está relacionado ao diâmetro da minha espira, que no caso é dado por 2R. Mas se fosse um quadrado, poderia ser o tamanho do lado? Sim, se fosse uma espira quadrada, é o tamanho do lado, né? A distância de um fio até o próximo do fio. Ah, mas se ele for irregular? Aí a conversa fica diferente. Você vai ter que, talvez, se você fizer de uma maneira geral, aplicar algumas funções de elipse, outras relações. Nunca aconteceu disso no vestibular, deixa bem claro, tá? Mas se você for para uma faculdade de exatas, se você precisar, talvez você tenha que fazer figuras diferenciadas, tá? Mas aí deixa para as aulas específicas de eletromag, onde você vai ter que usar funções matemáticas avançadas, funções de gradiente, tá? Vamos passo a passo para que você entenda a base. Depois, se precisar aprofundar, você vai buscar isso, fique tranquilo. Bom? Então, bora lá. Se eu pensasse agora numa bobina chata, a função é a mesma, só que eu tenho várias espiras, logo eu vou ter que ter um N número de espiras, certo? Como é que fica então? Eu vou colocar aqui igualzinho a espira, igualzinho, ó, veja bem, igualzinho, só que vezes o número de espiras. Quanto mais espiras, maior o meu campo magnético.
Por isso que geralmente bobinas chatas é um calhamaço de fios passando. Geralmente você tem 1.000, 2.000, 3.000 fios, 2.000, 3.000 espiras. Por quê? Porque quanto mais espira, mais intenso fica o meu campo magnético. Tá? E o solenoide? Bem, o solenoide, ele também é um conjunto de espiras. Só que, como eu te falei, justapostas. Deixa eu escrever isso, eu não coloquei aqui para você, mas eu vou escrever agora só para constar. Então, em um solenoide você tem espiras, só que elas estão justapostas. Tá? O que são justapostas? Colocadas uma do lado da outra, encostadinho, tá bom? Ali no desenho eu não botei encostado, senão eu ia ter que pintar no desenho. Não tem sentido, né? Botei um pouquinho separado, mas é juntinho, grudadinho, tá bom? E como se estabelece a relação? Bem, você tem várias espiras. Então, primeira coisa, você vai ter N espiras, o número de espiras entras. Porém, o limite desse campo magnético está relacionado ao comprimento do solenoide. Então, se ela é muito comprida, o divisor é muito grande. Eu tenho que distribuir o campo numa região muito grande. E aí, automaticamente, eu tenho que entender que meu campo fica pequeno. Lógico, detalhes importantes, tá? Uma coisa que pouca gente fala, e eu acho que é muito interessante ser dita, é que quando se pensa em corrente elétrica, não pode se abandonar a ideia das leis de Ohm. Primeira lei, segunda lei de Ohm. Principalmente a segunda lei. Por quê? Porque se você me pega um solenoide e fala que o solenoide vai ser muito comprido, vai ter que dar muitas voltas ali na espira, você está dizendo para mim que o teu fio vai ter que ter um comprimento muito grande. Porém, você tem que lembrar que pela segunda lei de Ohm, tá? A lei da roda, o que você tinha? Fio com comprimento grande tem resistência alta. Resistência alta simboliza corrente baixa. Olha o cuidado que você tem que tomar. E aí alguns pensam às vezes, então solenoide bem grandão. Calma, se o fio que está fazendo esse solenoide mantiver a área, a secção, a grossura, a espessura, e você deixar ele muito grande, a corrente diminui. Logo, se a corrente diminuir, o seu campo magnético diminui. Isso vale para todos, que todos eles têm corrente elétrica. Agora, se eu falar, não, vou deixar o fio bem comprido, mas eu vou engrossar o fio, deixar ele com a área de secção grande, a bitola grande, top. Aí você está usando a segunda lei de Ohm a seu favor, certo? Por quê? Segundo a lei da roda, se a área é muito grande, a resistência fica pequena. Se a resistência fica pequena, a corrente aumenta. Logo, corrente grande, campo magnético mais intenso, tá? Detalhezinhos, mas que podem fazer diferença para você. Fica esperto, tá? E as unidades de medida? Sem segredos, tá? Campo magnético é dado em Tesla. Então, vou colocar aqui para você. T de Tesla. Corrente elétrica é dada em ampere. Tá aqui. Ampere. Raio é dado em metros. E o valor da permeabilidade 4π 10 a menos 7. Galera, até aqui, top? Vou dar um passo a mais agora. Tudo que falamos, mas com um passinho a mais. É muito comum se trabalhar na parte de magnetismo, não que seja única e exclusivamente do magnetismo, mas se utiliza muito nesse conteúdo. Um tal de vetor convencionado, que é um vetor em 3D. É quando a flechinha, nesse caso, não está apenas indo para sua direita ou para sua esquerda, para cima ou para baixo. Ele também pode estar saindo do plano, indo na sua direção, ou vindo em direção ao plano. Então, dizemos que ele está entrando no plano ou saindo do plano. Para isso, pensamos em uma flecha, igual de índio, tá? E como é que é essa flecha, Jabor? É bem simples, olha só, veja comigo. Se eu estiver olhando a flecha indo, eu estou vendo a parte de trás da flecha. Logo, simbolizamos isso aqui como sendo um xizinho. Dizemos que o vetor está entrando no plano. Então, ele está entrando. Você está vendo a pontinha dele. Se ele estiver saindo do plano, você vai ver a pontinha da flecha indo na sua direção. Logo, quer dizer que pontinho simboliza que ele está saindo do plano. Vem cá comigo, vou representar um pouquinho. No ponto P, se o meu vetor está dando volta, veja bem, olha aqui.
aqui está o meu fio, logo isso aqui desceu por trás, ele vai sair para cá e entrar para cá. Se eu fizesse aqui nesse ponto P o meu vetor campo, como é que o meu vetor campo ficaria? Ele ficaria saindo do plano. Então, o meu campo, representado por um pontinho aqui, e é representado por um xizinho aqui, porque ele está saindo e entrando. Gente, aqui é igual. Repare que todos os lados de fora estão entrando no plano. E o miolo, todos eles, ó, saindo do plano. Logo aqui no meio, eu poderia desenhar para você com tranquilidade que eu tenho um pontinho. E a parte de fora, em qualquer lugar que eu colocasse, eu teria um xizinho. É o tal do vetor convencionado, certo? Aqui a mesma coisa, ó, o vetor está saindo, então, pontinho aqui. Aqui, esse cara ele está entrando, xizinho de cada lado, ó, xizinho. Cada um representa o vetor campo. Aqui, olha lá, ele está indo nessa direção, logo ele, ó, a mão, ele vai entrar. Se ele vai entrar, eu estou vendo a bundinha dele. E aqui ele vai, nesse ponto, então, pontinho. É o que eu estou vendo aqui. Lógico, comparando do meio para frente do meu condutor, que é onde eu estou observando. Beleza, galera? Essa é a base principal que você tem que saber para poder começar os teus estudos sobre campo magnético. Fica a dica. Solenoide caiu ano passado na prova da FUVEST, tá? Então eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. Bom, também dessas relações. Essa outra função relacionada com a lei de Ohm também já caiu. E nós observamos essa comparação sobre resistência, sobre a função do campo. Mas fica a dica para você. Regra da mão direita, fundamental, tem que saber. Segunda dica para você. Entenda como funciona cada um deles. Faça exercícios, pega a lista, treina. Porque é o seguinte, quando chegar na última parte, que seria força eletromotriz induzida, eu vou voltar falando como se isso aqui fosse a coisa mais simples do mundo. E para quem treinou, para quem fez, realmente será. Tá? Então, você vai complementando. Na última matéria, nós juntamos o conjunto de tudo que foi falado. Top, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido como funciona essa lei de Biot-Savart, tá? Ou simplesmente campo magnético induzido. Tá bom? Lembre-se sempre que o Hulk esmaga e você esmaga no vestibular.